O Banquete, de Platão. Tradução, pós-fácil e notas de José Cavalcante de Souza. Caros ouvintes, este livro está integralmente gravado, já presente no canal. Contudo, devido a algumas críticas que eu considero pertinentes e relevantes, eu irei reler o diálogo de Sócrates com Diotima, quem sabe agora com mais maturidade na fala e nos respiros. Eis a fala de Sócrates com Diotima. E a ti eu te deixarei agora. Mas o discurso que sobre o amor eu ouvi um dia, de uma mulher de Mantineia, Diotima, que nesse assunto era entendida, e em muitos outros, foi ela que uma vez, porque os atenienses ofereceram sacrifícios para conjurar a peste, fez por 10 anos recuar a doença, e era ela que me instruía nas questões de amor. O discurso, então, que me fez aquela mulher, eu tentarei repetir-vos, a partir do que foi admitido por mim e por Agatão, com meus próprios recursos e como eu puder. É de fato preciso, Agatão, como tu indicaste, primeiro discorrer sobre o próprio amor. Quem é ele e qual a sua natureza, e depois sobre as suas obras. Parece-me, então, que o mais fácil é proceder como outrora a estrangeira, que discorria interrogando-me, pois também eu quase que lhe dizia outras tantas coisas, tais quais agora me diz Agatão, que era um amor, um grande Deus, e era do que é belo. E ela me refutava exatamente com estas palavras com que eu estou refutando a este, que nem era belo, segundo minha palavra, nem bom. E eu, então, que dizes, ó Diotima? É feio, então, o amor? E mau? Não vais te calar? Acaso pensas que o que não for belo é forçoso ser feio? Exatamente. E também, se não for sábio, é ignorante. Ou não percebeste que existe algo entre sabedoria e ignorância? Que é? O opinar certo, mesmo sem poder dar razão. Não sabes que nem a saber, pois o que é sem razão, como seria ciência? Nem a ignorância, pois o que atinge o ser
como seria ignorância? E que é, sem dúvida alguma coisa desse tipo, a opinião certa, um intermediário entre entendimento e ignorância? É verdade o que dizes. Não fiques, portanto, forçando o que não é belo a ser feio, nem o que não é bom a ser mau. Assim também o amor, porque tu mesmo admitiste que não é bom nem belo. Nem por isso vás imaginar que ele deve ser feio e mau, mas sim algo que está entre esses dois extremos. E todavia é por todos reconhecido que ele é um grande Deus. Todos os que não sabem é o que estás dizendo. Ou também os que sabem? Todos eles, sem dúvida. E como, ó Sócrates, admitiriam ser um grande Deus aqueles que afirmam que nem Deus ele é? Quem são estes? Um és tu e eu outra. Que queres dizer com isso? É simples. Dize-me, com efeito, todos os deuses não os afirmas felizes e belos? Ou terias a audácia de dizer que algum deles não é belo e feliz? Por Zeus, não eu. E os felizes, então, não dizes que são os que possuem o que é bom e o que é belo? Perfeitamente. Mas, no entanto, ó amor, tu reconheceste que, por carência do que é bom e do que é belo, deseja isso mesmo de que é carente. Reconheci, com efeito. Como então seria Deus o que justamente é desprovido do que é belo e bom? De modo algum, pelo menos ao que parece. Estás vendo então que também tu não julgas o amor um Deus? Que seria então o amor? Um mortal? Absolutamente. Mas o que ao certo, ó Diotima? Como nos casos anteriores, algo entre mortal e imortal. O que então, ó Diotima? Um grande gênio, ó Sócrates. E com efeito, tudo o que é gênio está entre um Deus e um mortal. E com que poder? O de interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos homens, e aos homens o que vem dos deuses. De uns as súplicas e os sacrifícios, e dos outros as ordens e as recompensas pelos sacrifícios. E como está no meio de ambos, ele os completa, de modo que o todo fica ligado todo ele a si mesmo. Por seu intermédio é que procede não só toda a arte divinatória, como também a dos sacerdotes que se ocupam dos sacrifícios, das iniciações e dos encantamentos, e, enfim, de toda a adivinhação e magia. Um Deus com um homem não se mistura, mas é através deste ser que se faz todo o convívio e diálogo dos deuses com os homens, tanto quando despertos, como quando dormindo. E aquele que em tais questões é sábio é um homem de gênio, enquanto o sábio, em qualquer outra coisa, arte ou ofício, é um artesão. E esses gênios, é certo, são muitos e diversos. E um deles é justamente o amor. E quem é seu pai? E sua mãe? É um tanto longo de explicar. Todavia, eu te direi. Quando nasceu Afrodite, banqueteavam seus deuses
E entre os demais se encontrava também o filho de Prudência, Recurso. Depois que acabaram de jantar, veio para esmolar do festim a Pobreza e ficou pela porta. Ora, Recurso, embriagado com o néctar, pois vinho ainda não havia, penetrou o jardim de Zeus e, pesado, adormeceu. Pobreza, então, tramando em sua falta de recurso engendrar um filho de recurso, deita-se ao seu lado e pronto concebe o amor. Eis porque ficou companheiro e servo de Afrodite o amor, gerado em seu natalício, ao mesmo tempo que por natureza amante do belo, porque também Afrodite é bela. E por ser filho o amor de recurso e de pobreza, foi esta a condição em que ele ficou. Primeiramente, ele é sempre pobre e longe está de ser delicado e belo, como a maioria imagina. Mas é duro, seco, descalço e sem lar, sempre por terra e sem forro, deitando-se ao desabrigo, às portas e nos caminhos, porque tem a natureza da mãe, sempre convivendo com a precisão. Segundo o pai, porém, ele é insidioso com o que é belo e bom, e corajoso, decidido e enérgico, caçador terrível, sempre a tecer maquinações, ávido de sabedoria e cheio de recursos, a filosofar por toda a vida. Terrível mago, feiticeiro, sofista. E nem imortal é a sua natureza, nem mortal. E no mesmo dia, ora ele germina e vive, quando enriquece, ora morre e de novo ressuscita, graças à natureza do Pai. E o que segue sempre lhe escapa, de modo que nem empobrece o amor, nem enriquece, assim como também está no meio da sabedoria e da ignorância. Eis, com efeito, o que se dá. Nenhum Deus filosofa ou deseja ser sábio, pois já é. Assim como se alguém mais é sábio, não filosofa. Nem também os ignorantes filosofam ou desejam ser sábios, pois é nisso mesmo que está o difícil da ignorância, no pensar. Quem não é um homem distinto e gentil, nem inteligente, que lhe basta assim. Não deseja, portanto, nem não imagina ser deficiente naquilo que não pensa lhe ser preciso. Quais, então, Diotima, os que filosofam, se não são nem os sábios, nem os ignorantes? É o que é evidente desde já, até a uma criança. São os que estão entre esses dois extremos, e um deles seria o amor. Com efeito, uma das coisas mais belas é a sabedoria, e o amor é amor pelo belo, de modo que é forçoso o amor ser filósofo, e sendo filósofo, estar entre o sábio e o ignorante. E a causa dessa sua condição é a sua origem, pois é filho de um pai sábio e rico e de uma mãe que não é sábia e pobre. É essa então, ó Sócrates, a natureza desse gênio. Quanto ao que pensaste ser o amor, não é nada de espantar o que tiveste, pois pensaste, ao que me parece, a tirar pelo que dizes, que o amor era amado e não o amante. Eis porque, segundo penso, parecia-te todo belo o amor. E de fato, o que é amável é o que é realmente belo, é delicado, perfeito e bem-aventurado. O amante, porém, é outro o seu caráter,
tal qual eu expliquei. Muito bem, estrangeira. É belo o que dizes. Sendo, porém, tal a natureza do amor, que proveito ele tem para os homens? Eis o que depois disso tentarei ensinar-te. Tal é de fato a sua natureza e tal a sua origem. E é do que é belo, como dizes. Ora, se alguém nos perguntasse em que é amor do que é belo o amor, ó Sócrates e Diotima, ou mais claramente, ama o amante o que é belo, que é que ele ama? Tê-lo consigo? Mas essa resposta ainda requer uma pergunta desse tipo. Que terá aquele que ficar com o que é belo? Absolutamente, eu não podia mais responder-lhe de pronto a essa pergunta. Mas é como se alguém tivesse mudado a questão e, usando o bom em vez do belo, perguntasse: vamos, Sócrates, ama o amante o que é bom? O que é que ele ama? Tê-lo consigo. E que terá aquele que ficar com o que é bom? Isso eu posso mais facilmente responder. Ele será feliz. É com efeito pela aquisição do que é bom que os felizes são felizes. E não é mais preciso ainda perguntar: e para que quer ser feliz aquele que o quer? Ao contrário, completa aparece a resposta. É verdade o que dizes. E essa vontade então e esse amor, achas que é comum a todos os homens? E que todos querem ter sempre consigo o que é bom? Ou o que dizes? Isso é comum a todos. E por que então, ó Sócrates, não são todos que dizemos que amam? Se é que todos desejam a mesma coisa e sempre, mas sim que uns amam e outros não. Também eu admiro-me. Mas não te admires, pois é porque destacamos do amor um certo aspecto e, aplicando-lhe o nome do todo, chamamo-lo de amor, enquanto que os outros aspectos servimo-nos de outros nomes. Como, por exemplo? Como o seguinte: sabes que poesia é algo de múltiplo, pois toda causa de qualquer coisa passar do não ser ao ser é poesia. De modo que as confecções de todas as artes são poesias, e todos os seus artesãos, poetas. É verdade o que dizes. Todavia, tu sabes que estes não são denominados poetas, mas têm outros nomes, enquanto que de toda a poesia, uma única parcela foi destacada, a que se refere à música e aos versos, e com o nome do todo é denominada. Poesia é, com efeito, só isso que se chama, e os que têm essa parte da poesia, poetas. É verdade, pois assim também é com o amor. Em geral, todo esse desejo do que é bom e de ser feliz, eis o que é o supremo e incendioso amor para todo homem. No entanto, enquanto uns, porque se voltam para ele por vários outros caminhos, ou pela riqueza, ou pelo amor à ginástica ou à sabedoria,
Não se diz que amam, nem que são amantes. Outros, ao contrário, procedendo e empenhando-se numa só forma, detêm o nome do todo, de amor, de amar e de amantes. É bem provável que estejas dizendo a verdade. E de fato corre um dito, segundo o qual são os que procuram a sua própria metade os que amam. O que eu digo, porém, é que não é nem da metade o amor, nem do todo. Pelo menos, meu amigo, se não se encontra este em bom estado, pois até os seus próprios pés e mãos querem os homens cortar, se lhes parece que o que é seu está ruim. Não é com efeito o que é seu, penso, que cada um estima, a não ser que se chame o bem de próprio e de seu, e o mal de alheio. Pois nada mais há que amem os homens, senão o bem. Ou te parece que amam? Não, por Zeus. Será, então, que é tão simples assim dizer que os homens amam o bem? Sim. E então, não se deve acrescentar que é ter consigo o bem que eles amam? Deve-se. E sem dúvida, não apenas ter, mas sempre ter? Também isso se deve acrescentar. Em resumo, então, é o amor consigo ter sempre o bem. Certíssimo. Quando então é sempre isso o amor, de que modo nos que o perseguem e em que ação o seu zelo e esforço se chamaria amor? Que vem a ser essa atividade? Podes dizer-me? Eu não te admiraria, então, ó Diotima, por tua sabedoria, nem te frequentaria para aprender isso mesmo. Mas eu te direi, é isso, com efeito, um parto em beleza, tanto no corpo como na alma. É um adivinho que requer o que estás dizendo. Não entendo. Pois eu te falarei mais claramente, Sócrates. Com efeito, todos os homens concebem, não só no corpo, como também na alma. E quando chegam a certa idade, é dar à luz que deseja a nossa natureza. Dar à luz no que é feio não é possível, mas sim no que é belo. A união de homem e mulher é parturição. É divino esse fato. E isso é imortal no ser vivo que é mortal, a concepção e a geração. Mas ocorrer isso no que é inadequado é impossível. E o feio é inadequado a tudo o que é divino, enquanto o belo é adequado. Moira, então, e Lítia do nascimento é a beleza. Por isso, quando do belo se aproxima o que está em concepção, acalma-se e de júbilo transborda e dá à luz e gera. Quando, porém, é do feio que se aproxima, sombrio e aflito contrai-se, afasta-se, recolhe-se e não gera, mas, retendo o que concebeu, penosamente o carrega. Daí é que, ao que está prenhe e já entumecido, é grande o alvoroço que lhe vem à vista do belo, que de uma grande dor liberta o que está prenhe. É com efeito, Sócrates, não do belo o amor, como pensas. Mas do que é, enfim?
da geração e da parturição no belo. Seja. Perfeitamente. E por que assim da geração? Porque é algo de perpétuo e imortal para um mortal, a geração. E é a imortalidade que, com o bem, necessariamente se deseja pelo que foi admitido. Se é que o amor é amor de sempre ter consigo o bem. E de fato forçoso por esse argumento, que também de imortalidade seja o amor. Tudo isso ela me ensinava quando sobre as questões de amor discorria. E uma vez ela me perguntou: que pensas, ó Sócrates, ser o motivo desse amor e desse desejo? Porventura não percebes como é estranho o comportamento de todos os animais quando desejam gerar? Tanto dos que andam quanto dos que voam, adoecendo todos em sua disposição amorosa, primeiro no que concerne a união de um com o outro, depois no que diz respeito à criação do que nasceu? E como, em vista disto, estão prontos para lutar os mais fracos contra os mais fortes e mesmo morrer, não só se torturando pela fome, a fim de alimentá-los, como tudo o mais fazendo? Ora, os homens, poder-se-ia pensar que é pelo raciocínio que eles agem assim, mas os animais, qual a causa desse comportamento amoroso? Podes dizer-me? De novo eu lhe disse que não sabia. E ela me tornou: imaginas então algum dia te tornares temível nas questões do amor, se não refletires nestes fatos? Mas é por isso mesmo, Diotima, como há pouco eu te dizia, que vim a ti, porque reconheci que precisava de mestres. Dize-me então, não só a causa disso, como de tudo mais que concerne ao amor. Se de fato crês que o amor é por natureza amor daquilo que muitas vezes admitimos, não fiques admirado, pois aqui, segundo o mesmo argumento que lá, a natureza mortal procura, na medida do possível, ser sempre e ficar imortal. E ela só pode assim através da geração, porque sempre deixa um outro ser novo em lugar do velho, pois é nisso que se diz que cada espécie animal vive e é a mesma. Assim como de criança o homem se diz o mesmo até se tornar velho. Este, na verdade, apesar de jamais ter em si as mesmas coisas, diz-se todavia que é o mesmo, embora sempre se renovando e perdendo alguma coisa, nos cabelos, nas carnes, nos olhos e no sangue, e em todo o corpo. E não é que é só no corpo, mas também na alma. Os modos, os costumes, as opiniões, desejos, prazeres, aflições, temores. Cada um desses afetos jamais permanece o mesmo em cada um de nós, mas uns nascem, outros morrem. Mas ainda mais estranho do que isso é que até as ciências não é só que umas nascem e outras morrem para nós, e jamais somos os mesmos nas ciências, mas ainda cada uma delas sofre a mesma contingência. O que com efeito se chama exercitar é como se de nós estivesse saindo a ciência. Esquecimento é escape de ciência, e o exercício, introduzindo uma nova lembrança em lugar da que está saindo, salva a ciência, de modo a parecer ela ser a mesma. É desse modo que tudo que é mortal se conserva, e não pelo fato de absolutamente ser sempre o mesmo, como o que é divino,
mas pelo fato de deixar o que parte e envelhece um outro ser novo, tal qual ele mesmo era. E por esse meio, ó Sócrates, que o mortal participa da imortalidade, no corpo como em tudo mais. O imortal, porém, é de outro modo. Não te admires, portanto, de que o seu próprio rebento, todo ser por natureza o aprecie. É em virtude da imortalidade que a todo ser esse zelo e esse amor acompanham. Depois de ouvir o seu discurso, admirado, disse-lhe: Bem, ó doutíssima Diotima, essas coisas é verdadeiramente assim que se passam? E ela, como os sofistas consumados, tornou-me: Podes estar certo, ó Sócrates. O caso é que, mesmo entre os homens, se queres atentar à sua ambição, admirar-te-ias do seu desarrazoamento, a menos que, a respeito do que te falei, não reflitas, depois de considerares quão estranhamente eles se comportam com o amor de se tornarem renomados e de para sempre uma glória imortal se preservarem, e como por isso estão prontos a arrostar todos os perigos, ainda mais do que pelos filhos, a gastar fortuna, a sofrer privações, quaisquer que elas sejam, e até a sacrificar-se. Pois pensas tu que Alceste morreria por Admeto, que Aquiles morreria depois por Patroclo, ou o vosso Codro morreria antes em favor da realeza dos filhos, se não imaginassem que eterna seria a memória da sua própria virtude, que agora nós conservamos? Longe disso, ao contrário, é, segundo penso, por uma virtude imortal e por tal renome e glória, que todos tudo fazem, e quanto melhores, tanto mais, pois é o imortal que eles amam. Por conseguinte, aqueles que estão fecundados em seu corpo voltam-se de preferência para as mulheres, e é desse modo que são amorosos, pela procriação conseguindo para si imortalidade, memória e bem-aventurança por todos os séculos seguintes ao que pensam. Aqueles, porém, que é em sua alma, pois aos que concebem na alma mais do que no corpo, o que convém à alma conceber e gerar. E o que é que lhes convém, senão o pensamento e o mais da virtude? Entre estes estão todos os poetas criadores e todos aqueles artesãos que se diz serem inventivos. Mas a mais importante e a mais bela forma de pensamento é a que trata da organização dos negócios da cidade e da família, e cujo nome é prudência e justiça. Destes, por sua vez, quando alguém, desde cedo fecundado em sua alma, ser divino que é, e chegada a idade oportuna, já está desejando dar à luz e gerar, procura então também este, penso eu, à sua volta, o belo em que possa gerar, pois no que é feio ele jamais o fará. Assim é que os corpos belos, mais que os feios, ele os acolhe, por estar em concepção. E se encontra uma alma bela, nobre e bem dotada, é tal o seu acolhimento a ambos. E para um homem desses, logo ele se enriquece de discursos sobre a virtude, sobre o que deve ser o homem bom e o que deve tratar, e tenta educá-lo. Pois ao contato, sem dúvida, do que é belo e em sua companhia,
o que de há muito ele concebia, ei-lo que dá a luz e gera, sem o esquecer tanto em sua presença quanto ausente, e o que foi gerado, ele o alimenta justamente com esse belo. De modo que uma comunidade muito maior que a dos filhos, ficam tais indivíduos mantendo entre si, e uma amizade mais firme, por serem mais belos e mais imortais os filhos que têm em comum. E qualquer um aceitaria obter tais filhos mais que os humanos, depois de considerar Homero e Hesíodo, e admirando com inveja os demais bons poetas, pelo tipo de descendentes que deixam de si, e que uma imortal glória e memória lhes garantem, sendo eles mesmos o que são. Ou, se preferes, pelos filhos que Licurgo deixou na Lacedemônia, salvadores da Lacedemônia e, por assim dizer, da Grécia. E honrado entre vós é também Solon pelas leis que criou, e outros muitos em muitas outras partes, tanto entre os gregos como entre os bárbaros, por terem dado à luz muitas obras belas e gerado toda espécie de virtudes. Deles é que já se fizeram muitos cultos por causa de tais filhos, enquanto que por causa dos humanos, ainda não se fez nenhum. São esses, então, os casos de amor em que talvez, ó Sócrates, também tu pudesses ser iniciado. Mas quanto à sua perfeita contemplação, em vista da qual é que esses graus existem, quando se procede corretamente, não sei se serias capaz. Em todo caso, eu te direi, e nenhum esforço pouparei. Tenta então seguir-me se fores capaz. Deve, com efeito, o que corretamente se encaminha a esse fim, começar quando jovem por dirigir-se aos belos corpos, e, em primeiro lugar, se corretamente o dirige a seu dirigente, deve ele amar um só corpo, e então gerar belos discursos. Depois deve ele compreender que a beleza, em qualquer corpo, é irmã da que está em qualquer outro, e que, se deve procurar o belo na forma, muita tolice seria não considerar uma só e a mesma a beleza em todos os corpos. E depois de entender isto, deve ele fazer-se amante de todos os corpos belos e largar esse amor violento de um só, após desprezá-lo e considerá-lo mesquinho. Depois disso, a beleza que está nas almas deve ele considerar mais preciosa que a do corpo, de modo que, mesmo se alguém de uma alma gentil tenha todavia um escasso encanto, contente-se ele, ame e se interesse, e produza e procure discursos tais que tornem melhores os jovens, para que então seja obrigado a contemplar o belo nos ofícios e nas leis, e ver assim que todo ele tem um parentesco comum, e julgue, enfim, de pouca monta o belo no corpo. Depois dos ofícios, é para as ciências que é preciso transportá-lo, a fim de que veja também a beleza das ciências, e olhando para o belo já muito, sem mais amar como um doméstico a beleza individual de uma criançola, de um homem ou de um só costume, não seja ele, nessa escravidão, miserável e um mesquinho discursador, mas voltado ao vasto oceano do belo e contemplando muitos discursos belos e magníficos ele produza, e reflexões, e inesgotável amor à sabedoria, até que aí, robustecido e crescido,
contemple ele uma certa ciência única, tal que o seu objeto é o belo seguinte. Tenta agora prestar-me a máxima atenção possível. Aquele, pois, que até esse ponto tiver sido orientado para as coisas do amor, contemplando seguida e corretamente o que é belo, já chegando ao ápice dos graus do amor, súbito permanecerá algo de maravilhosamente belo em sua natureza. Aquilo mesmo, ó Sócrates, a que tendiam todas as penas anteriores. Primeiramente, sempre sendo, sem nascer nem perecer, sem crescer nem descrescer, e depois, não de um jeito belo e de outro feio, nem ora sim, ora não, nem quanto a isso belo e quanto aquilo feio, nem aqui belo, ali feio, como se a uns fosse belo e a outros feio. Nem por outro lado aparecer-lhe-á o belo como um rosto ou mãos, nem como nada que o corpo tem consigo, nem como algum discurso ou alguma ciência, nem certamente como existir em algo mais, como por exemplo em animal da terra ou do céu, ou em qualquer outra coisa. Ao contrário, parecer-lhe-á ele mesmo, por isso mesmo, consigo mesmo, sendo sempre uniforme, enquanto tudo mais que é belo dele participa, de um modo tal que, enquanto nasce e perece, tudo mais que é belo, em nada ele fica maior ou menor, nem nada sofre. Quando então alguém, subindo a partir do que aqui é belo, através do correto amor aos jovens, começa a contemplar aquele belo, quase que estaria a atingir o ponto final. Eis com efeito em que consiste o proceder corretamente nos caminhos do amor, ou por outros se deixar conduzir. Em começar do que aqui é belo e, em vista daquele belo, subir sempre, como que servindo-se de degraus, de um só para dois e de dois para todos os belos corpos e dos belos corpos para os belos ofícios e dos ofícios para as belas ciências, até que das ciências acabe naquela ciência que de nada mais é senão daquele próprio belo, e conheça, enfim, o que em si é belo. Nesse ponto da vida, meu caro Sócrates, se é que em outro mais, poderia o homem viver a contemplar o próprio belo. Se algum dia ouvires, não é como ouro, ou como roupa que ele te parecerá ser, ou como os belos jovens adolescentes, a cuja vista ficas agora aturdido e disposto. Tu, como outros muitos, contanto que vejam seus amados e sempre estejam com eles, a nem comer nem beber, se de algum modo fosse possível, mas a só contemplar e estar ao seu lado. Que pensamos então que aconteceria se a alguém ocorresse contemplar o próprio belo, nítido, puro, simples, e não repleto de carnes humanas, de cores e outras muitas ninharias mortais, mas o próprio divino belo, pudesse ele, em sua forma única, contemplar?
Porventura pensas que a vida é vã, a de um homem a olhar naquela direção e aquele objeto, com aquilo com que deve, quando o contempla e com ele convive? Ou não consideras que somente então, quando vir o belo com aquilo com que este pode ser visto, ocorrer-lhe-á produzir não sombras de virtude, porque não é em sombra que está tocando, mas reais virtudes, porque é no real que estará tocando. A quem gera e cria a virtude verdadeira, é possível tornar-se caro aos deuses. E se a algum homem é possível tornar-se imortal, a aquele também o é. Eis o que me dizia Diotima, ó Fedro e demais presentes, e do que estou convencido. E porque estou convencido, tento convencer também os outros de que para essa aquisição, um colaborador da natureza humana melhor que o amor não se encontraria facilmente. Eis porque eu afirmo que deve todo homem honrar o amor, e que eu próprio prezo o que lhe concerne e particularmente o cultivo, e a outros exorto, e agora e sempre elogio o poder e a virilidade do amor, na medida em que sou capaz. Este discurso, Fedro, se queres, considera-o proferido como um encômio ao amor. Se não, o que quer e como quer que se apraza chamá-lo, assim deves fazê-lo.